Bom dia, quase boa tarde para todo mundo. Obrigado pela participação no webinar de hoje, onde a gente vai abordar um pouco de competitividade com produtos da pneumática básica. Meu nome é Pedro Silva, eu sou Marketing Manager na Festo Espanha e Portugal. Acho que pelo sotaque vocês já viram que eu não sou português, sou brasileiro. Acho que não vai ter nenhum problema. Caso tenha alguma dúvida, a gente tem o chat disponível e no final a gente vai ter um tempinho para responder o que tiver pendente, tá bom? Antes de começar com o nosso tema, só comentando um pouquinho da Festo, para quem ainda não a conhece. A Festo foi criada em 1925, é uma empresa alemã, então estamos quase comemorando 100 anos. Ela possui presença global, com mais de 160 países através de distribuição, mas também através de 61 empresas espalhadas no mundo inteiro. Temos mais de 20 mil funcionários, mais de 300 mil clientes e com mais de 10 mil soluções individuais dedicadas para esses clientes. O Festo tem um total de vendas de aproximadamente 3,2 bilhões de euros ao ano, e o interessante é que 8% do lucro da empresa é dedicado para pesquisa e desenvolvimento. Então, isso nos ajuda a ter mais de 32 mil produtos em catálogo, mais de 100 patentes por ano, em média, tá? E também as soluções individuais para os clientes, além de uma entrega numa situação normal, sempre bom comentar, agora com esse problema de semicondutores no mercado, etc. Uma situação normal de 24 horas para os países que têm entrega imediata na Alemanha, ou 48 horas. A Festo está presente em praticamente todos os segmentos industriais, então desde automação e manufatura, como por exemplo no segmento automotivo, alimentos, eletrônico, mas também está presente no segmento de processo, quando a gente fala um pouquinho de indústrias, processos contínuos, né, na indústria química, biotecnologia, água, etc. E mais recente também na parte de Life Tech em dispositivos médicos ou na automação de laboratórios, que é um assunto relativamente novo internamente, em que provavelmente vocês vão ouvir mais da gente durante o ano de 2022. E claro, para atender essa gama de aplicações, essa gama de necessidades que é muito diferente de um segmento para outro, a Festo possui produtos tanto pneumáticos, que é o mais tradicional, que a maioria das pessoas conhece da Festo, mas também uma ampla gama de produtos de movimentos elétricos, né, produtos elétricos, e também na parte de fluidos diversos, para trabalhar com água, óleo e assim por diante, que é necessário, por exemplo, na indústria química que eu comentei. Tá? Então, só um overview da Festo para quem ainda não conhece. Começando o nosso tema, que basicamente vai falar de competitividade com produtos da pneumática, eu gosto muito da palavra competitividade, ela é bem ampla, ela pode significar uma série de fatores. Não sei se todos vão concordar comigo, mas na minha opinião, competitividade ela pode significar várias coisas, como por exemplo, produtos competitivos, né, a nível de preço, a nível também de características compatíveis com a necessidade do mercado, com que o mercado trabalha. Isso é, de forma geral, bem resumida, claro, produtos competitivos. Outro ponto importante é ter uma disponibilidade. Então, ter um produto disponível em estoque para uma entrega rápida, e que também a gente sabe que os ciclos de negócios estão cada vez mais curtos, picos de demanda, empresas exponenciais existem cada vez mais. Então é importante também ter uma rápida flexibilidade de produção, de criação de estoque para atender eventuais picos de demanda. Outro ponto importante é a simplicidade, né? Produtos sejam fáceis de utilizar, ou que já venham pronto para instalar, em que eu não tenha que investir um alto custo de operação, um custo interno para fazer o produto funcionar. E o último, claro, alta performance. Não adianta nada eu ter os outros fatores e ainda ter um produto que é limitado tecnicamente, que tem uma durabilidade baixa, ou algumas características inferiores ao que eu necessito, porque isso no final vai abaixar minha produção e o que a gente quer, na verdade, é aumentar, né? Porque aumentando a minha produção, eu consigo, de forma geral, abaixar meu custo unitário e ser mais competitivo frente ao mercado. Tá? Então, acho que esses 4 pontos são importantes quando a gente fala de competitividade. Aqui no webinar de hoje, eu acho que produtos competitivos a nível de preço e disponibilidade é mais óbvio, eu diria, não tem muito o que destacar, acho que a explicação
já em si já é bem autoexplicativa. Onde a gente vai focar é principalmente em como que produtos com uma pneumática básica eu consigo atingir simplicidade, mas principalmente alta performance. Porque é muito comum quando a gente pensa em alta performance, a gente pensar em alta tecnologia, altos custos, etc. Então, para eu ter uma alta performance, eu vou ter que sair da pneumática básica para trabalhar com controle proporcional ou com uma automação elétrica ou digitalização e assim por diante. O que, claro, é uma opção, sempre é uma opção, porque essas tecnologias vão te dar outros ganhos, né, ou ganhos maiores de produtividade, mas ainda assim é possível atingir alta performance com a gama básica. E quando eu falo a gama básica, eu falo principalmente de 80% dos produtos que atendem os 80% da aplicação, que é um movimento linear simples, com baixa carga ou com uma carga média e assim por diante, de acordo com a minha necessidade da minha máquina. Então, quando eu olho a pirâmide de automação, claro, aqui é uma versão bem mais resumida, porque quando a gente fala da pirâmide, ela tem a parte de controle, parte de supervisório e assim por diante, que é bem mais complexo. Mas olhando aqui principalmente a parte de nível de campo, eu diria, trabalhando com características técnicas, ou com alguns outros pontos que eu vou comentar daqui a pouco, em unidade de mantenimento, válvulas, tubos, atuadores, sensores, etc., a gente consegue ter produtos competitivos e que tenham um alto rendimento, que me ajudem a aumentar a minha produção. Tá? E quais podem ser essas características? Né? O que eu posso fazer? Porque muitas vezes esses produtos na indústria são considerados commodities. Muitas vezes, tanto faz se eu compro um tubo de fornecedor A ou B, ou uma válvula, ou um atuador ISO, muitas vezes a gente acaba indo só por um lado da escolha e não olha a foto como um todo da situação. Então, quando a gente fala de aumentar a performance, né, do produto, o que a gente pode fazer? Eu selecionei 3, claro que existem muitas outras, né, acho que a gente tem mais ou menos 30 minutos para conversar, então não dá para falar de tudo. Mas eu selecionei três temas. Primeiro, integração de produtos. Então, muitas vezes, quando a gente entrega um produto, a gente aumenta a eficiência e a confiabilidade da solução. O outro, melhoria no design. Então, quando eu faço uma melhoria no design de um produto, eu posso também otimizar o design da minha máquina ou reduzir o custo e esforço de instalação, para no final a minha máquina como um todo, por exemplo, ser mais competitiva. E, claro, característica técnica superior. Né? Alguma patente, por exemplo, que eu comentei que é um foco da festa, né? Na parte de desenvolvimento de novos produtos, produtos que tenham características acima do que eu tenho atualmente, que possam me ajudar a aumentar a minha produtividade ou aumentar a durabilidade da minha solução. Então, passando por algumas delas e dando alguns exemplos, infelizmente não dá para entrar em detalhes a nível, vou falar de produtos, mas não vou entrar numa apresentação de um ou dois produtos com muito detalhe por conta de tempo, mas caso tenham qualquer necessidade pós-webinar, por favor, todos da FESP estão disponíveis para ajudar. Então, começando com integração de produtos, uma muito básica aqui é a unidade de preparação, fazer uma integração correta de unidades de preparação básicas com funções avançadas. A gente sabe que no passado era muito comum na indústria ter um módulo, por exemplo, que pode variar, claro, de cada cliente, mas uma válvula de abertura e fechamento manual, um filtro regulador e um lubrificador. Era muito comum ter uma unidade dessa só em cada máquina. Mas na medida que a tecnologia aumenta e as necessidades aumentam dos clientes, a gente começa a acrescentar filtros mais finos, sensores, distribuidores, válvulas de segurança, ou módulos de eficiência energética, válvulas elétricas, assim por diante. Então, a complexidade de uma unidade de preparação de ar, que é fundamental para deixar a qualidade do ar aceitável para a minha aplicação e evitar manutenção, evitar vazamento e etc., a complexidade disso vai aumentando e o preço disso, em contrapartida, também vai aumentando. A FESP lançou recentemente uma nova unidade que chama MS Basic, que faz parte totalmente dessa série MS, que é o que a gente chama aqui internamente da linha de preparação de ar, onde eu posso fazer a integração de módulos básicos com, por exemplo, aqui a função avançada de segurança. Qual que é o objetivo daqui? O objetivo é simples, é não superdimensionar uma solução.
enquanto eu vou ter um produto aqui que custa X, esse daqui pode custar, talvez, dependendo da combinação, por exemplo, 10% a menos, porque a parte básica eu trabalhei com um produto bom, básico porque é um filtro regulador, é uma válvula de corte manual, não tenho a necessidade de investir muito dinheiro nisso. E eu aproveito essa redução para acrescentar um sensor, para me dar um feedback sobre a pressão, para me gerar algum tipo de alarme para minha manutenção, ou para acrescentar uma função de segurança, acrescentar uma válvula elétrica. Então, trabalhar sempre com a solução ideal para a sua aplicação, para que você possa ter, para que você não aumente seu custo de aquisição, nem o custo de operação. Tá? Então, acho que isso é uma ideia que aparentemente é genérica, mas ela serve como ilustração e serve para uma série de produtos, na verdade. O outro, aí sim, já entrando em um exemplo um pouquinho mais real, é a utilização de sensores com atuadores. E aqui eu tenho como, por exemplo, um sensor rotativo. Felizmente aqui eu não tenho nenhuma foto da solução, depois eu vou buscar para tentar incluir na apresentação antes de enviar para todo mundo, mas num cenário normal, quando eu trabalho com sensor, por exemplo, rotativo ou giratório, para fazer o monitoramento da posição do atuador, eu tenho que trabalhar com acessórios para trabalhar com sensor magnético ou indutivo montado. Qual que é o problema disso? Eu tenho dificuldade na montagem, porque a integração não é perfeita, eu tenho que sempre ficar fazendo o ajuste correto, e como isso depende muito do operador, a probabilidade de ocorrer erros é cada vez maior, ou porque não foi feito o alinhamento correto, ou porque a máquina tem uma vibração alta e com o passar do tempo o sensor perde a referência. Eu invisto muito tempo numa montagem, eu tenho muitos códigos de compra, né, sensor, acessório, fixação, cabo, etc. E, bom, também tenho baixa proteção contra manipulação, por exemplo, né, contra um dano, porque o produto está exposto, e são produtos individuais, e eu tenho quase nenhuma proteção contra manipulação. Então, tudo isso são desvantagens para a solução atual. Então, há alguns anos atrás, a Festo lançou, por exemplo, o atuador DRVS, que é um atuador giratório aqui de 180 graus, com o sensor SRBS. Como vocês podem ver aqui na imagem, o sensor é montado diretamente no atuador. Tá? E qual que é a vantagem? Simplicidade de montagem, o sensoriamento é mais robusto e mais confiável, porque eu não tenho necessidade de ter acessórios adicionais, fazer um ajuste no olho, vamos dizer assim, sem contar a facilidade de compras, que ao invés de ter o atuador mais acessório, sensor, cabo e etc., eu tenho atuador e sensor já com cabo. Então, todo o meu processo, desde a seleção de produto, porque dependendo do tamanho do atuador, eu tenho um acessório, eu tenho um sensor e etc. Então, desde a parte de seleção de produto, passando pela parte de compras, pela parte do comissionamento, todo o processo é mais fácil. Então, através da integração de produtos, a gente consegue ter um processo muito mais, com muito mais ganho para a produtividade do cliente. Um outro exemplo, mudando um pouquinho de tópico aqui, é melhorias no design. Tá? E aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro é de atuadores. Então, exemplo, por exemplo, para atuadores compactos ou redondos. Muitas vezes a gente está acostumado a trabalhar com atuadorismo. O atuadorismo, claro, tem uma vantagem, porque todo fabricante tem as mesmas dimensões, facilidade de substituir um produto em caso de falha e etc. e assim por diante. Mas cada vez mais também existe uma pressão no mercado de ter máquinas mais compactas, seja por conta do produto fabricado ou por conta da necessidade de abaixar o custo da máquina, porque ela é mais compacta, tem menos material e eu consigo ser mais competitivo no mercado. Então, a demanda por atuadores curtos, por exemplo, na mesma base de um atuador ISO compacto ou de um ISO redondo, tem a ISO correta, tá? Eu tenho o número correto aqui, mas eu não lembro de cabeça. De acordo com o formato do meu atuador, eu tenho trabalho com atuadores curtos, cada vez essa necessidade desse tipo de produto tem aumentado por conta desses temas. E aqui tem uma comparação, claro que não está em escala, entre um atuador de mercado e o atuador Festo. Então, com o atuador Festo, a gente consegue ter um produto de 10 a 15%, dependendo do tamanho, dependendo do curso, etc.,
até uns 15% menor do que a média de mercado. Então, a gente consegue cada vez mais ter um melhor desenho da máquina para que a gente consiga abaixar o custo da solução como um todo. Isso é muito importante. Então, algumas melhorias no design do produto que impactam, por exemplo, no design da máquina como um todo. E o outro exemplo é quando eu falo de válvulas. E quando eu entro em válvulas, perdão, aqui a gente pode falar de uma série de temas quando eu falo de design de válvulas. O primeiro deles é como que eu vou fazer o controle. Eu posso trabalhar ou com válvula individual ou com terminais de válvulas. Então, se eu trabalho com válvulas individuais, eu diria que é mais simples, já é uma tecnologia que a indústria já está acostumada faz muitos anos, então já tem a experiência para instalar esse tipo de produto. E eu também tenho a vantagem de a gente ter um rápido tempo de resposta. Porque você tem uma válvula longe do atuador, quando eu aciono a válvula, se o ar tiver que percorrer todo o caminho do tubo até chegar no atuador, isso pode demorar um pouquinho e meu tempo de resposta vai atrasar alguns milissegundos ou segundos, dependendo do tamanho do tubo. Então, se a minha aplicação demanda esse tipo de velocidade, eu posso trabalhar com o design de uma topologia com uma válvula individual perto do atuador. Ou eu posso trabalhar com um terminal de válvulas centralizado, onde eu tenho outros ganhos. Eu já tenho a possibilidade de trabalhar com diagnósticos, modularidade para expansões, por exemplo, da linha. Eu tenho economia de instalação, porque ao invés de montar 8 válvulas individuais, vou montar um bloco de terminal de válvulas em um painel, em um armário. Então, eu tenho outros ganhos e, de acordo com a necessidade da aplicação, eu vou saber selecionar ou um ou outro. O segundo ponto do design de válvula, a gente poderia, por exemplo, citar a construção do produto. Tá? Então, dentro da Festo, a gente, por exemplo, tem 2 tipos de produto. O primeiro deles é a válvula de assento. Acredito que muitos de vocês devam conhecer a válvula Tigre, que é uma válvula que já está disponível desde 1970 e alguma coisa. É muito, muito bem aceita no mercado e ela tem essa construção porque, em resumo, qual que é a grande vantagem dela? Eu não vou entrar em detalhe na construção específica, mas as vantagens dela, por conta de vedações e etc., é que ela tem um menor custo, um menor tempo de resposta. Então, linkado um pouquinho com o que eu falei, né? Se eu precisar que o meu atuador tenha uma resposta muito rápida, essa válvula vai ter uma comutação mais rápida, falando sempre claro em milissegundos aqui, e ela tem uma maior resistência à sujeira. Então, se eu não tiver um ar comprimido com excelente qualidade, dependendo de como é feita a minha captação do ar ou como é feito o meu tratamento, ela vai ter uma maior resistência à sujeira, o que pode gerar para ela uma maior durabilidade. Em outra partida, a gente tem a válvula de carretel, que também é muito aceita no mercado, por exemplo, com a linha VUVG, que a gente tem no portfólio, ou ali a CPE, que é mais antiga, que ela tem uma melhor relação tamanho e fluxo. Então, por exemplo, se eu comparar uma válvula de 1/8 carretel e uma válvula de assento 1/8, a de carretel vai ter um fluxo e uma vazão maior. Então, dependendo da situação, ela pode ajudar a aumentar a produtividade da minha máquina. No geral, ela também trabalha com pressões maiores, por exemplo, 16 bar, ela suporta até 16 bar, embora isso não seja comum na indústria, mas ela também trabalha com vácuo, porque ela pode trabalhar com fluxo bidirecional, além de ter a função 5-3 vias, que me ajuda a fazer uma parada intermediária na pneumática. Tá? Então, são algumas construções que, de acordo com a minha aplicação, eu posso escolher entre um design e outro para atingir a melhor produtividade. E o último é simples, mas acredito que se tem alguém aqui de manutenção, isso daqui é uma característica interessante, é a rotação da bobina, onde eu posso rotar ela 180 graus aqui nesse eixo da válvula ou 90 graus para a saída do cabo. Então, de acordo com a posição que eu selecionar a bobina, eu tenho o cabo saindo para um lugar distinto, que pode me ajudar no comprimento do cabo, no design da máquina, tudo isso que tornar a instalação muito mais rápida e muito mais fácil também, não só de instalar, pero em caso de falhas também buscar a solução do produto. Então, são alguns pontos dentro de válvulas, onde trabalhando com design, seja do produto, da construção dele ou da topologia, a gente pode sempre atingir o melhor ou o melhor nível de produtividade, de custo-benefício para a solução. E por último, falando um pouquinho de características técnicas, então isso daqui está bem linkado, né, com o que eu falei antes de característica técnica. Não necessariamente eu preciso trabalhar com
válvulas proporcionais, automação elétrica ou digitalização. Eu posso trabalhar desde tubos. Então, dependendo, por exemplo, da composição química do meu tubo, eu posso ter um tubo que tem uma maior resistência à hidrólise, ou um tubo que tem uma resistência a bactérias ou química, que tenha mais flexibilidade. Tudo isso para que ele tenha uma maior durabilidade e me gere menos manutenção, me gere menos troca de material e assim por diante. Tá? Então, desde o tubo, eu posso trabalhar com esse conceito de característica técnica superior. Também posso falar de atuadores, e aqui, infelizmente, aqui tem 3 temas, mas infelizmente o primeiro vocês acham que também não vão conseguir ouvir o áudio, mas como a gente vai mandar a apresentação, vai ficar mais claro depois, tá? Aqui são 2 vídeos. Em resumo, o primeiro vídeo, ele compara um amortecimento elástico com um amortecimento autoajustável, que é uma patente da Festo, tá? Que atende muito bem uma determinada range de aplicações. Onde vocês vão poder ver depois na apresentação o ruído que ele gera, a diferença de ruído entre um amortecimento elástico e um amortecimento PPS. Aqui faz um pá, pá, pá. Eu não sou muito bom em sonoplastia, mas vai ficar claro que o impacto aqui é maior, enquanto o impacto aqui vai variar sempre, vai ser sempre autoajustável de acordo com a carga. Tá? Então, se eu tenho um impacto menor aqui, a durabilidade do meu atuador vai aumentar, né, porque eu estou gerando menos impacto, menos desgaste ao produto. Segundo, eu tenho menos, não tenho necessidade de ajuste, né, não tenho necessidade por exemplo, da pessoa de manutenção ajustar o parafuso de acordo com a carga que estiver trabalhando. O atuador faz isso sozinho. Eu reduzo o tempo de instalação, a manutenção eu tenho menos, que eu já comentei, porque a vida útil do atuador vai aumentar. Então, são uma série de benefícios que, de acordo com a aplicação, eu posso trabalhar com esse tipo de amortecimento para para ter uma maior produtividade e um maior ganho de uma maneira geral. O outro ponto é trabalhar com, por exemplo, uma guia robusta. Tá? Por exemplo, nessa família de produto DFM, foram feitas diversas melhorias na guia do produto, desde novos materiais utilizados, como no design dela em si, né, na montagem das peças, na ligação das peças, que ajudam ela a ser mais robusta, tendo uma segurança contra o giro mais elevada, melhorando a absorção de movimentos e forças transversais, e tornando a aplicação cada vez mais robusta. E por último, produtos com atuadores com alta precisão. Então aqui a gente também tem um exemplo de um novo produto que chama DGST, em que, em resumo, vou destacar esses dois pontos, onde é um produto que tem um design com êmbolo duplo. Tá? O que significa isso? O êmbolo duplo, se eu tiver um atuador, um carro, uma guia como essa, que não tem um êmbolo duplo, de um tamanho 30, ela vai ter X de força. Tá? Com êmbolo duplo, ela vai ter 20, 30% mais, dependendo do tamanho. Tá? Então, ela tem uma característica de força versus tamanho melhor do que uma solução normal de mercado. E outro ponto é que o carro e a placa Yoke estão em um só corpo. Então, isso daí nos proporciona maior rigidez, precisão e confiabilidade. Tá? Então, a construção do produto é feita em uma peça, que me gera, além da precisão, características como alta robustez e confiabilidade. Tá? Todas essas características também, aí fazendo um gancho com a parte do design, também ajudam um produto a ser a guia mais compacta do mercado. Então, se eu comparar esse produto com soluções dos outros concorrentes, eu tenho um produto mais compacto e aí volta todos aqueles argumentos. Cada vez mais necessidade de máquinas compactas para redução de custo e assim por diante. Então, são características que ajudam, características técnicas superiores que ajudam a aumentar a produtividade e ainda muitas vezes reduzindo ou o custo total da minha solução, como o custo também tanto o custo da máquina e de nível de produto, mas também a nível de instalação, de esforços de instalação e etc. E por último, aqui na parte de característica técnica superior, um novo produto também, um lançamento da Festo no final do ano passado, que é o sensor SDBT MSX, em que ele tem duas características, dentre várias outras, né, que é muito legal de fazer o destaque. O primeiro deles é um botão capacitivo. Um botão capacitivo que vocês podem ver aqui na imagem, que é muito similar ao toque, né, para funcionar ao toque de um smartphone,
onde eu posso definir um ponto de computação padrão, definir se o produto vai trabalhar em PNP, NPN, normal aberto ou normal fechado, o tamanho da janela de computação. Então, com um sensor, eu faço tudo. Eu não tenho mais necessidade de ter um modelo PNP, um modelo normal aberto, um modelo normal fechado, e assim por diante. Eu posso, com um produto, trabalhar de acordo com a minha necessidade. E outro ponto que ainda é mais interessante é o auto-teaching. Então, não sei quantos de vocês já tiveram a necessidade de configurar um sensor, mas não, de fazer o teaching, né, da posição onde vai sair a saída, onde vai acionar a saída, mas eu tenho que ligar uma fonte de alimentação externa, tenho que fazer provas, se muda a carga, eu posso ter algum problema e ter que fazer outro ajuste, mas com o auto-teaching, basicamente o que eu tenho que fazer coloca ele mais ou menos, não precisa nem ser muito exato, no final do curso do atuador, onde você quer fazer a medição, e avança e volta o atuador 4 vezes até o ponto que você deseja que saia o sinal. Então, o sensor já vai fazer essa leitura automática e já vai definir o ponto de comutação para esse atuador, sem necessidade de fazer mais nada. Tá? Então, o auto-teaching é uma característica que ajuda muito a também otimizar o tempo de instalação. A gente sabe que muitas vezes o sensor está numa região que não é fácil do operador manejar, então tudo isso são características que ajudam a aumentar a produtividade. Tá? Então, a gente passou um pouquinho aqui por alguns temas, né, desde integração de produtos, melhoras no design e características técnicas de alguns produtos, muito overview, que nem eu comentei, caso surja necessidade, a gente pode aprofundar depois do webinar também alguma necessidade em específica, mas também é importante cada vez mais trabalhar com ferramentas, né, porque a gente sabe, o ciclo de um projeto, de forma extremamente resumida, não é só o produto em si, né, não é só o final onde eu estou colocando o produto para funcionar. Ele passa desde a seleção de produtos, compras, comissionamento e também busca de melhorias no produto, e aí se volta para a seleção. Então, é um ciclo que, de forma aqui muito genérica, tá? É bem mais complexo, a gente sabe, que ter ferramentas ajuda muito na otimização de todo esse tempo. Se eu otimizo o tempo, eu baixo o custo e sou mais competitivo. Tá? Então, focando um pouquinho aqui só na parte de seleção e dando alguns exemplos, por exemplo, a gente tem a ferramenta Quick Search Plus, que basicamente é um catálogo da Festo, que é um programa executável de 2 megas, então é muito fácil de instalar, onde eu tenho acesso a todos os produtos da Festo, documentação, acessório, ficha técnica, CAD, adicionar a cesta de compras, então toda a informação relevante de um produto através de uma única ferramenta, com uma interface muito amigável e fácil de trabalhar. A gente também tem a ferramenta de Pneumatic Size, onde eu basicamente comento a carga que eu quero mover, um X segundos, dou algumas informações muito superficiais da aplicação, muito genéricas, né, básicas da aplicação, e a ferramenta já me dá uma combinação de atuadores, válvulas, tubos, conexões que me atendem à minha necessidade. E por último, a parte de consumo de ar, né, onde eu coloco os dados da minha aplicação e eu também vejo em quantos litros por minuto estou gastando, quantos quilowatts-hora, porque cada vez a parte de eficiência energética também é um tema muito mais importante, não só para a empresa, mas também a nível global, né? A gente sabe que os governos têm metas, é importante para o meio ambiente, então cada vez também é um tema relevante. Isso falando de 3, tá? Claro que tem muito mais. Então, quando a gente entra em ferramenta de seleção, a gente pode, por exemplo, falar de ferramentas onde eu comparo o meio utilizado, né, o meio de operação, com o tubo que eu quero selecionar, para ver se ele vai ter uma durabilidade boa ou baixa. Ou uma ferramenta onde eu ponho alguns dados da minha aplicação e ela me gera qual que é a garra ideal, ou a geradora de vácuo ideal, a solução de vácuo ideal, ou preparação de ar. Então, é uma série de ferramentas que, talvez para a gente que é festo, internamente, conheça melhor o catálogo, saiba baixar melhor as informações, mas para quem é para o cliente, que não está 100%, que isso não é o core do negócio dele, né? As ferramentas ajudam muito a otimizar o tempo. Tá? Isso dando alguns exemplos só na parte de seleção. Quando a gente entra em compras, funcionamento e etc., tem muito mais. Quando a gente fala de produtos elétricos, produtos de processo, são muitas ferramentas para ajudar os clientes a que esse ciclo seja o mais fácil e rápido possível. Tá bom?
Então, só um overview aqui nessa parte que também cada vez é mais importante, que com certeza a gente também vai falar aqui mais ao longo do ano. Da minha parte, a nível de apresentação, eram esses temas. Não sei se tem alguma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, a gente tem um chat disponível, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Tem duas dúvidas. Bom, a primeira é como encontrar esses produtos, né? Então, vou entrar aqui no site da Festo. Ele entrou no site da Espanha aqui, perdão, mas aqui a gente tem o site de Portugal. Tá? Portugal. Então aqui a gente tem todas as informações de produtos e sempre que eu tiver necessidade, basta vir aqui em produtos, automação industrial. Então, se eu quero, por exemplo, buscar o tubo, então eu tenho aqui, onde está? Acho que não é nesse. Tecnologia de conexão, perdão, não estava achando. Tecnologia de conexão, por exemplo, pneumática. Tubos, e eu posso, por exemplo, quando é importante, é legal isso, que a gente está falando de competitividade, disponibilidade, etc. Dentro da Festo a gente tem um programa de Core Range, que é a nossa gama de produtos básicos, onde a gente identifica como a estrela azul, que são os produtos que, de forma geral, numa situação convencional, os produtos que a gente tem excelente disponibilidade e, na maioria das vezes, são produtos também que têm os preços mais competitivos. Então, entrando aqui pela gama básica, eu posso ir filtrando até chegar no meu produto. E o interessante aqui é, dentro da própria ferramenta, eu já consigo fazer uma série de filtros para chegar no meu part number, no meu código que eu quero identificar. Então, isso me ajuda naquela parte de otimizar a seleção de produtos. Tá? E é legal aqui também que a gente tem uma página dedicada à ferramenta de engenharia. Então, eu comentei que tem muito mais. Tá? Então, quando eu clico aqui em produtos e venho aqui embaixo ferramenta. Ops, nossa, agora que eu reparei, gente. Eu tô... perdão, gente. Agora que eu vi o comentário que eu estava na outra tela. Então, voltando tudo. Peço mil desculpas. Então, esse é o site da Festo. Tá? Então, aqui, se eu venho aqui em produtos, automação industrial, eu estava fazendo exemplo com tubos, tecnologia de conexão, pneumática. E aqui eu tenho o filtro da gama básica que eu estava comentando. Então, ao filtrar isso daqui, eu vejo simplesmente os produtos em que eu quero focar na gama básica. Tá? Então, se eu venho aqui na parte de tubos, muito intuitivo, como vocês podem ver, e eu posso já fazer filtros no canto esquerdo para otimizar o tempo lá da seleção de produtos que eu comentei já. Tá? Então, tudo isso me ajuda a otimizar. Então, esse é um exemplo com tubos, mas, na verdade, vindo aqui em produtos, eu posso fazer esse mesmo processo para todos os produtos da Festo. Como eu comentei, também tem a parte de produtos para processo, processos contínuos, e, mais recentemente, também a parte de Life Tech, que é para automação de laboratórios. E, por último, aqui, ferramentas de engenharia, que era o que eu tinha comentado, que a gente tem muito mais, que clicando aqui a gente pode acessar todas as ferramentas que tem disponíveis. Então, por exemplo, Pneumatic Size, Pneumatic Simulation, consumo de ar, garras, parte de ferramentas para automação elétrica, para processos, etc. Resistência ao meio, calculador de... Então, tem uma série de ferramentas, o Quick Search Plus, uma série de ferramentas que me ajudam a otimizar cada vez mais o meu ciclo como um todo. Tá? Eu acho que agora vocês estão vendo a tela certa, né? Sim, tá bom. Outro ponto que eu já tenho até ele aqui aberto para onde encontrar, e a gente vai enviar isso daqui depois para todo mundo, é esse catálogo básico, bem superficial, daquela pirâmide que eu comentei um pouquinho no começo da aplicação. Aplicação não, da apresentação, desculpa. Aqui a gente consegue ver que com esses produtos básicos, eu falei praticamente todos esses durante a apresentação,
a gente consegue atender pelo menos 80% da aplicação e aqui a gente já tem links para a gente entrar em mais detalhes. Então, tem interesse na unidade de preparação que o Pedro mostrou. Aqui a gente tem um link para mais informações, ou das válvulas, ou dos atuadores, ou dessa reguladora de fluxo que eu não comentei na apresentação, mas a gente tem dados. Então, o que vocês tiverem necessidade, a gente também vai enviar esse arquivo para vocês poderem buscar mais informação. Tá? Então, esse é um pouquinho algumas formas de achar o produto no site ou nessa ferramenta, como achar as ferramentas também de engenharia e, claro, campo de busca. Então, eu anotei o nome do o nome por exemplo, do atuador, DRVS. Então, buscando por DRVS, claro, já encontro diretamente a informação, fica ainda mais fácil, onde eu vejo já uns highlights do produto, catálogos, bom, a parte de filtros e também muitos materiais para download. Então, se eu quero o catálogo do produto, se eu quero a parte do sensor, ó, já tenho o sensor aqui que é compatível, softwares, então, de acordo com o produto, tem uma série também de documentações relevantes. E a outra pergunta está relacionada ao amortecimento PPS, que eu mostrei, que é um amortecimento autoajustável, quando não é utilizado, né? Então eu vou mandar também, vou aproveitar para mandar um arquivo, infelizmente está só em inglês atualmente, mas acredito que não deva ter muitos problemas, onde a gente pode ver em que situação a gente trabalha com amortecimento P, que é o elástico, um PPV, que é o ajustável, e um PPS autoajustável. De forma geral, o PPV, ele é mais indicado com o PPS, né, que o PPV é o ajustável através do parafuso. Ele é mais indicado que o autoajustável quando a gente trabalha com cargas mais elevadas, com movimentos muito dinâmicos, né, que aí já é uma parte mais simplificada, né, uma menor parte das aplicações, né, não é aplicação genérica, 80% das aplicações, mas aplicações como essa, no geral, o PPV é mais indicado, mas eu vou compartilhar o arquivo, então, como um todo, e aí quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais das opções e quando eu trabalhar com um ou outro, vai saber melhor, tá bom? Tem uma pergunta também se a gente pode enviar a apresentação. Sim, como eu já comentei, a apresentação, esse arquivo que vocês estão vendo aqui na tela agora e mais detalhes do amortecimento a gente manda ainda essa semana. E acredito que até agora de dúvida é isso. Não sei se tem mais alguma outra dúvida. Se não tem, eu agradeço a participação de todos nesse webinar e, como já comentei, caso surja alguma necessidade depois da apresentação, tanto eu quanto outros colegas da FESP estão à disposição para ajudá-los. Tá bom? Muito obrigado, bom resto de dia e até a próxima.